Graça e paz a todos. É com muita alegria e preocupação com todos vocês, ouvintes, que nós decidimos desenvolver uma série chamada Stratia. Stratia é um termo grego que quer dizer exército, que quer dizer um conjunto de soldados. E entendendo esse tempo que nós estamos passando, hoje nós estamos no ano de 2020 e estamos passando por tempos turbulentos, e entendemos que isso nada mais é do que o reflexo de uma batalha espiritual que estamos enfrentando. E a melhor maneira de nós entrarmos bem numa batalha, da gente ser vencedor numa batalha, é a gente conhecer todos os aspectos que compõem essa batalha. Quando nós falamos em batalha espiritual, muitas pessoas têm a tendência a não crer e às vezes até pensar que é um tipo de teoria de conspiração espiritual. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver em vários momentos batalhas espirituais acontecendo. Como por exemplo, às vezes a gente não percebe, mas a gente vai ver que quando Deus, em Gênesis 6, ele decide ter uma tratativa diferente com o homem, a gente percebe que ali estava havendo uma batalha espiritual, onde isso causou a geração de gigantes na terra que propagaram ainda mais o mal no nosso planeta, no meio dos homens. Quando a gente vai ver Davi fugindo dos seus inimigos, ou muitas vezes enfrentando o inimigo, assim como enfrentou o gigante, nós vamos ver que aquilo nada mais era que uma estratagema, né? Era um aspecto espiritual que se refletia na terra, na figura de um gigante chamado Golias, que tinha outros elementos advindos da sua família, que compunham basicamente em 5 gigantes para tentar atormentar o povo de Israel. E o que nós estamos vendo agora? Nesse tempo onde um vírus se assolou na terra, a gente viu Deus permitindo que isso acontecesse, mas a gente vai ver que o que vem junto com isso, né, o que vem com toda a ação de Deus para poder tratar a terra, muitas vezes o inimigo se aproveita dessa situação para poder colocar as suas manguinhas de fora, para poder muitas vezes aterrorizar alguns. Isso não é à toa. A gente vai ver que Deus ele tinha um propósito do que o seu povo ficasse 400 anos no Egito, e a gente vai ver que o povo ficou 430 anos. É lógico que tem alguns aspectos de alguns posicionamentos de alguns patriarcas para que isso demorasse mais, mas a gente percebe também que Faraó ele se beneficiou de alguns anos a mais daquilo que Deus já tinha determinado em cima daquele povo, e isso reflete uma batalha espiritual, algo que acontecia em regiões a qual o homem não pode ver com o seu olho natural e que se refletiu na vida de Faraó. Por exemplo, quando Deus fala que endureceria o coração de Faraó, nada mais é do que Deus operando no campo do espiritual, refletindo no natural que era o quê? O coração de Faraó. Ou seja, Deus retirou qualquer tipo de ação benéfica, qualquer tipo de comunicação da sua divindade, da sua bondade sobre o coração de Faraó, de tal modo que Faraó ficou entregue aos seus próprios sentimentos, ao seu próprio coração perverso. Isso fez com que ele apertasse ainda mais o povo de Deus. E a gente percebe que nesse tempo é isso que nós estamos vivendo. Deus ele permitiu com que a terra parasse praticamente, permitiu com que a igreja, como conhecíamos, parasse. Né? Hoje está se construindo um novo patamar de igreja, um novo entendimento de igreja agora nas casas, igrejas focadas em células, em núcleos menores. E a gente vê que diante de tudo isso, o inimigo achou um campo fértil para poder tentar atuar e tentar acelerar o seu processo de tentativa de se estabelecer sobre essa terra. Então a gente vai ver a pior coisa que a gente pode
abraçar nesse momento é talvez achar que isso não existe guerra espiritual, que nós não estamos numa guerra e que isso se trata de uma teoria de conspiração espiritual. Não deixe com que o seu coração absorva esse tipo de informação. Porque quando nós pensamos que isso se torna uma teoria de conspiração, a gente incorre no risco de não entrar e não entender o que nós estamos vivendo no tempo de hoje. Por exemplo, quando Noé construía a sua arca, e a palavra de Deus vai dizer que ele era um pregoeiro da justiça, e o próprio fato dele construir a arca já se constituiu uma pregação, e é lógico que na conversa com uma ou outra pessoa, ele dizia aquilo que ele estava recebendo de Deus, e obviamente a gente vê pela palavra de Deus que muitos pensaram, né, a sua grande maioria, esse cara está falando de teoria de conspiração. Esse cara está viajando, tudo isso que ele está falando é uma viagem da cabeça dele. Ou seja, teoria de conspiração. E até o tempo que a gente viu que aquilo que ele falava acontecia. A gente via Jesus falando que ele seria entregue, ele teria que ir para a cruz, e muitos até dos seus discípulos pensavam que Jesus está viajando, ele está num processo de teoria de conspiração. Isso nunca vai acontecer até o tempo que aconteceu. Jesus nos fala que nós devemos estar preparados, porque ele vem como um ladrão da noite. E talvez alguns possam pensar, isso é uma teoria de conspiração, ele não vai vir nada, mas ele já está vindo. O seu processo de vinda, Paulo já falava disso há 2000 anos atrás, e isso a gente vê que está cada vez mais real. Então, nessa série Stratia, a gente quer tratar todos esses aspectos para poder embasar você que nós estamos sim passando por uma guerra espiritual, que nós estamos sim vivendo algo que nós não imaginávamos há 3 meses atrás. Nós estamos passando por processos que se a gente não olhar de modo espiritual, nós não vamos conseguir entender o natural que nós estamos vivendo. Perceba para você ver, se nós há 5, 6 meses atrás disséssemos que a terra iria parar, que o comércio iria parar, você acreditaria? Não, né? Talvez você acharia que era uma teoria da conspiração, mas não é. A palavra de Deus ela nos dá embasamento para tudo isso que está acontecendo. A palavra de Deus nos traz segurança de tudo isso que está acontecendo, e a palavra de Deus vai nos mostrar que isso não é algo novo, que isso já aconteceu em tempos remotos, que isso já aconteceu lá atrás. E a gente quer trazer tudo isso para você numa série de 10 minutos, e nós vamos lançar a cada dia, né, durante uma semana, a cada dia nós vamos lançar 10 minutos de vídeo para que você possa entender e poder compartilhar isso sem você ser tirado como louco, sem você talvez ser taxado como um homem de uma teoria de conspiração, mas que você possa estar entendendo aquilo que se passa no reino espiritual. Como um bom exército, nós fomos chamados por um exército do Senhor, nós fazemos parte desse exército a qual Deus conta conosco. E para que a gente possa ser um bom soldado, para que a gente possa formar realmente essa stratia, que é um termo grego falado que denota exército, a gente precisa entender as estratégias de Deus, a gente precisa entender as estratégias do inimigo, e a gente precisa entender quem, aonde e quem nós somos nesse contexto que se chama exército do Senhor. Por isso, a minha expectativa é que você se empolgue para esse tempo, para que você se conecte a tudo isso que nós vamos falar, porque verdadeiramente você vai entender o seu papel nesse exército e nesse tempo que nós estamos vivendo. Perceba, há grandes sinais que estão acontecendo e apontando que Deus está realmente mexendo com esse tempo. Nós estamos vendo a parada do mundo, nós estamos vendo o inimigo que nós achávamos que era irreal se apresentando, e nós estamos vendo muitos sinais, terremotos, nós estamos vendo rumores de guerras, nós estamos vendo sinais nos céus, nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprindo na sua literalidade. Então acompanhe conosco, venha junto com a gente por esse tempo, e a cada dia nós vamos soltando uma porção para você poder se alimentar e estar preparado para esse tempo que o Senhor iniciou e que está sendo acelerado no reino espiritual. Venha fazer parte dessa stratia conosco e você
vai ser equipado em tudo aquilo que você precisa receber. Deus abençoe.